Boa tarde, queridos, queridas, amigos, família. Que bom, mais uma vez, estarmos juntos. Somos Igreja Aliança Internacional. Somos uma igreja que nasce em um momento diferente da história da cidade e da humanidade. Grande desafio, grande privilégio. Isso nos convida a buscar mais a presença de Deus, a buscar mais ouvir a voz do Senhor. E isso é um desafio e um privilégio mesmo. É bom estarmos juntos, é domingo, dia do Senhor, dia também para descansar e simplesmente confiar na bondade, no poder, nos cuidados do Senhor. Que seja Ele hoje acompanhando-nos durante o culto, na pregação e durante cada momento de louvor. Bem-vindos. Irmãos, boa tarde. Que Deus possa abençoar você, a sua família, de uma forma muito especial, principalmente nesse momento. Que o Senhor venha realmente com a sua presença e esteja mesmo enchendo o seu coração já da alegria, da paz que realmente vem dele, e que o Senhor possa continuar nos abençoando. Vamos estar atentos a tudo que o Senhor tem para nós nesse tempo de culto. Deus abençoe. Também boa tarde a todos e realmente que possamos experimentar a presença de Deus de uma forma muito forte, pessoal, esta tarde. Deus abençoe a todos. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Quero saudá-los todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, ontem eu tive uma experiência com as crianças. Nós estávamos assistindo um vídeo de músicas, e era um vídeo da Aline Barros. E a música era aquela como derruba as muralhas. E quando começa o vídeo, o Hiro, como ele já assistiu várias vezes, já fica, cai, 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 eu calmo. E aí ele já fala, não, mãe, vamos adiantar o vídeo na hora que cai. Não, ele tem que saber esperar o momento certo da música para cair. Então a gente foi ouvindo. Aí eu até comentei com a Alice, poxa, Liz, essa música, ela conta a história. E durante 7 dias, o povo de Deus marchou ao redor das muralhas de Jericó. 7 dias. Ele pode esperar alguns minutinhos para ver a muralha cair. É rápido. Mas me fez pensar, né? Aquele povo de Deus, com certeza, muitos murmuraram, a gente sabe que o povo murmura, sempre a confirmação e a certeza da promessa e o cumprimento da promessa de Deus. E assim também é na nossa vida. A gente murmura, questiona, muitas vezes reclama, mas a gente também tem que saber esperar o momento certo, a hora certa, e tudo vai acontecer. E a esperança realmente, e a promessa, do cumprimento da promessa do Senhor, é o melhor de tudo ainda. Então, eu queria iniciar o nosso culto tocando essa música para trazer mesmo, refletirmos mesmo que essa esperança só está em Cristo. Essa esperança só está mesmo nas promessas que Deus já fez para cada um de nós. Mesmo que demore minutos, como o Hiro, para uma música acabar, ou 7 dias, como foi para a muralha, ou anos, a gente não sabe, é no tempo certo de Deus. E que então possamos esperar e lembrar sempre, Deus, Ele não mente, Deus cumpre, e essa esperança é só em Cristo. Então, bom, eu queria compartilhar com vocês, como dirigente, a gente sempre tem um desafio, né? A gente fica questionando, Senhor, o que eu devo passar, né, para os meus irmãos? O que eu devo compartilhar com os meus irmãos? Então, eu queria até, inclusive, fazer esse pedido especial, né, para os irmãos, que durante a semana, se vocês puderem orar sempre pelo pastor e pelo dirigente, por mais que vocês não saibam quem é, uma surpresa, né, talvez todo domingo, mas vocês possam sempre orar, porque é sempre um desafio muito grande. Existem realmente lutas, é bem desafiador. E essa semana eu fiquei me questionando, né, o que eu devo passar, o que devo fazer, o que devo falar.
E às vezes eu sinto essa presença, né, de Deus me confirmando quando existem repetidas situações. E interessante que na segunda-feira o Emerson não é muito de repetir filme, ele não curte muito assistir várias vezes o mesmo filme. E ele já tinha assistido esse filme, mas eu não. E ele quis assistir do apóstolo Paulo, que conta a história dos últimos dias de vida dele, quando ele estava já para ser morto, quando ele foi incriminado em Roma. E mostra, né, a perseguição aos cristãos em Roma, como eles viviam naquela época. Coincidentemente ou não, na quinta-feira nós tivemos a reunião de oração e foi passado por uma senhora para ela dar a palavra, né, trazer o versículo. E ela trouxe Romanos 8. E essa semana nós também gravamos a música Feridas, que fala justamente desse sacrifício, das feridas com que Jesus, a gente questiona que feridas são essas em suas mãos, que feridas são essas em seus pés. E ele fala, foi tudo por amor a vocês. Então eu quero compartilhar essa leitura com vocês, Romanos 8, eu vou ler do 31 até o 37, eu vou pular alguns versículos. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Popular, vou para o 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse amor de Cristo é imensurável. Esse amor de Cristo é realmente, para alguns é loucura, né? Para nós realmente é graça. Então eu quero entregar agora o culto, a mensagem, mais esse louvor, e eu quero fazer uma oração com vocês, meus irmãos. Querido Deus Pai, muito obrigada mesmo por esse incrível amor que o Senhor sente por cada um de nós. É pouco, como nós até conversamos na reunião de quinta-feira, morrermos a cada dia, morrer o nosso pecado, morrer o nosso próprio eu, morrer as nossas ansiedades, morrer as nossas preocupações. É tão pouco perante do que o Senhor fez por cada um de nós. Então, que o Senhor possa realmente continuar abençoando, nos amando da forma como o Senhor nos ama, trazendo ricas bênçãos para cada um desses que estão nos ouvindo ou que nos ouvirá mais tarde. Esteja com cada um dos nossos irmãos e que esse próximo louvor, Senhor, eles possam perceber o quanto eles são amados do Senhor. Te entrego também, Senhor, em nome de Jesus, a vida do pastor Jurandir. Traga mesmo, Senhor, encha ele do Espírito Santo, para que realmente ele traga a mensagem vinda dos céus. E obrigada, Senhor, pela vida dele, pela dedicação dele. Ora, Senhor, entregando o nosso culto a Ti, no poderoso nome de Jesus. Amém. Quanto anseio encontrar Jesus. Essa semana, todos creio que estão acompanhando o noticiário no mundo e, mais uma vez, as tensões no Oriente Médio mostram como é danoso, como é triste quando existe conflito, quando existe divisão, quando existe realmente um conflito que envolve não somente posições políticas, mas também raças e culturas. De fato, o que acontece lá hoje, de uma forma bastante grave, na realidade, é a expressão do que acontece em outras partes do mundo, né? As pessoas dividem o mundo entre o nós e o eles, entre o nós e os outros, né? Mesmo na Europa, por exemplo, hoje já é muito forte o sentimento de segregação entre nós, os europeus brancos, e os outros, né? Os imigrantes ou refugiados vindo de outras partes do mundo.
e mesmo na época do governo Trump, isso também era muito forte nos Estados Unidos, quer dizer, como política do governo, apesar de que o sentimento entre algumas pessoas ainda continua existindo. Isso também está presente no Brasil também, se você for pensar no preconceito que as pessoas do Sul, por exemplo, ou mesmo de São Paulo, têm contra as pessoas, ou em relação às pessoas do Nordeste e outras partes do Brasil. Então, esse discurso do nós e dos outros, ele pega fácil, porque realmente é fácil de entrar na cabeça das pessoas, né? Eles se identificam meio que facilmente com esse discurso. E os políticos, obviamente, fazem muito uso disso também, né? Meu ministério na WF tem me dado a oportunidade de me conectar com muitas pessoas, membros da nossa família global, da Igreja Aliança. E ao interagir com pessoas de outros países, eu vejo realmente semelhanças e diferenças, né, na maneira como as pessoas, né, nós encaramos a vida, nos relacionamos com outras pessoas, ou como tomamos decisões. Eu sou filho de imigrantes e eu nasci, então, no Brasil, filho de japoneses, meio que crescendo no meio de duas culturas. E então aprendi num certo sentido, apreciar as riquezas e também as contradições de cada cultura, né? E é muito interessante ver que essa diversidade de culturas é parte essencial da interação de Deus com a humanidade. Bem, de fato, se nós olharmos para a descrição dos acontecimentos em torno da Torre de Babel, no livro de Gênesis, está escrito ali que essa diversidade de línguas e culturas foi fruto de uma decisão da humanidade de seguir seus próprios caminhos e de, ao invés de aglutinar-se, de estar ao redor do Deus Criador. Então, o homem, a humanidade quis seguir o seu caminho e isso resultou nessa multidão de línguas e culturas. E eu quero realmente compartilhar hoje como este assunto de línguas e culturas também um assunto central na obra redentora de Deus. Diante do pecado humano que trouxe essa divisão entre raças e culturas e com conflitos e mortes provocados por essa ideologia, como nós, a Igreja de Jesus Cristo, vamos encarar tudo isso? Quando nós nos lançamos para ser o agente de Deus neste mundo, para proclamar as boas novas de Jesus Cristo a todas as nações. Nós queremos, na verdade, que todas elas se unam como humanidade, como um povo, o povo de Deus, para adorá-lo quando o seu reino for se estabelecer aqui nessa terra. É sobre isso que eu quero falar neste momento. A verdade é que nós precisamos uns dos outros para compreender a humanidade, para compreender o mundo, para compreender as pessoas. Como cristãos também nós precisamos uns dos outros para compreender a plenitude do corpo global que se chama Igreja Global de Cristo. A nossa compreensão de um Deus que também não pensa somente em relação, não está focado nos brasileiros ou nos americanos, ou nos judeus, ou nos palestinos, ou nos hindus, ou paquistaneses. Não, Deus está olhando a humanidade como um todo. E aí, quando nós enxergamos assim, também nós vamos enxergar quem é Cristo, né, de uma forma mais completa, né? De uma forma mais ampla. Quando nós temos diversidade de dons numa igreja que é unida, nós temos unidade e diversidade. Esta é a característica da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, essa diversidade, ela não é somente uma diversidade a respeito de dons, ou a respeito de talentos, ou a respeito das funções, mas é uma diversidade muito mais ampla, uma diversidade que engloba línguas e nações, né? Essa é a estrutura completa do que é a Igreja de Jesus Cristo. E, na verdade, cada parcela, cada povo, ele tem uma parcela de riqueza que ele pode oferecer,
e também ele tem uma parcela da pobreza que ele precisa aliviar. Nenhuma cultura é perfeita. Todas as culturas, elas também sofreram as consequências da queda, e por isso ela também tem elementos que precisam ser remediados pela própria experiência com Deus. Então, se nós não conhecemos e não nos abrirmos para relacionarmos com pessoas de outras culturas, de outros lugares, de outros transfundos, pensamentos, então a nossa compreensão do mundo e das pessoas do mundo será muito mais pobre. Bem, então, baseado nesta compreensão mais ampla da humanidade, da Igreja Global, do Reino de Deus, é que a Igreja Internacional de São Paulo, a Igreja Aliança Internacional de São Paulo, foi criada. E, na verdade, nós temos a oportunidade, por ser um movimento global, de, dentro da nossa igreja mesmo, poder experimentar essa riqueza e essa plenitude. Até eu quero fazer uma pequena propaganda sobre um encontro que a Igreja Aliança no Mundo vai promover em outubro deste ano, esperando, então, que até lá, a grande parte pelo menos dos adultos estará vacinado e a pandemia estará numa situação um pouco melhor. Esperando, então, isso, vamos nos reunir no Equador em outubro, final de outubro, dias 19 e 24 de outubro, numa cidade chamada Guayaquil. Nós temos voos, temos até voo direto, mas se não você pode ir por Quito. Realmente vai ser uma experiência tremenda, tremenda. Centenas de pessoas vindas de diversas partes do mundo, membro desta família, mas com backgrounds culturais, falando línguas diferentes, todos unidos ao redor de Jesus Cristo. Num certo sentido, nós esperamos que isso seja realmente uma antessala, né? Uma antecipação daquilo que vai acontecer nos céus. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas o convite já está feito. Bem, pessoal, na última vez que eu compartilhei a palavra de Deus, eu compartilhei sobre como Deus enxerga o imigrante, como o fato do povo judeu, do povo de Deus ter sido formado num contexto de refúgio, de imigração lá no deserto de Gósen, no Egito, como Deus ele se preocupa com os órfãos, com as viúvas, mas também com o estrangeiro, porque sabem que estrangeiros sempre estão em situações vulneráveis. Então, nós vimos que o Antigo Testamento ele já dá realmente uma mostra de como Deus, desde os primórdios, considerou muito importante que o povo de Deus ele se preocupasse com o estrangeiro, com aquele que não era parte da sua raça. Mas essa visão que ainda carrega um pouco, quer dizer, no fundo, no Antigo Testamento, a visão era que as pessoas iam, diferentes partes, diferentes culturas, iam se incorporando ao reino de Deus, se tornando, então, partes do povo, os seguidores de Deus, partes do povo judeu. Esta visão, ela se amplia de uma forma radical no Novo Testamento. Não essa figura de que eles serão incorporados, nós faremos parte por este processo, ele é ampliado de uma forma tremenda, justamente pela pessoa de Jesus mesmo, né? Então, se a gente olhar para Jesus Cristo, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele tinha um espírito de um migrante, ele era um migrante, né? E ele transformou a Galileia, que não era um centro de nada, no epicentro de uma transformação global. Se você olhar, então, este mapa da Palestina, vocês vão ver, eu coloquei 4 setinhas aí, são 2 mapas do mesmo lugar, que é a Palestina. A Palestina nos tempos de Jesus é hoje a Palestina, ou, digamos assim, Israel, ou a Terra Santa, né? Então, o que nós temos aí? Nós temos aí indicados na parte de cima, nós temos 2 setas que indicam a Galileia, tá? A Galileia, nos tempos de Jesus, e a Galileia hoje. Eu tive a oportunidade, inclusive, de visitar esta região, o Mar da Galileia, Tiberíades. Realmente é uma região assim, muito, muito bonita. Inclusive, o Mar da Galileia
ainda hoje mantém todas as características daquela época. Não tem nenhuma construção ao redor da Mar da Galileia, por exemplo, porque é proibido fazer isso, né? E justamente para manter, então, aquele cenário que era típico da época de Jesus. Então, e Jerusalém está ali apontado também, só para vocês verem, então, onde é que fica Jerusalém. Você pode ver a faixa de Gaza ali, né? E você pode ver a Samaria também. E a Samaria, na realidade, é onde moravam os samaritanos, que hoje é o chamado West Bank, né? Que é a região também onde moram os palestinos hoje. Então, a faixa de Gaza lá embaixo é onde estão acontecendo os conflitos, porque lá tem uma facção chamada Hamas, que domina ali, e que estão lançando os foguetes em direção a Israel, mas está acontecendo uma tragédia ali, porque os ataques de Israel, né, então estão matando muita gente lá também. Mas, enfim, então vocês podem ver, se você olhar para esses mapas, que tem uma distância em termos de anos, de 2.000 anos atrás, ali naquela época de Jesus já existia uma animosidade entre aqueles que moravam nesta região, que eram os samaritanos, e os judeus. E a história é meio parecida também, porque na época os samaritanos, eles eram pessoas que dominaram aquela região quando os judeus foram levados para o exílio babilônico. Então, os judeus foram levados para o exílio babilônico e aí ali começou a ser habitado por pessoas vindo de vários lugares que se tornaram os samaritanos da época de Jesus, né? E hoje os palestinos também viviam, os judeus, o Estado judeu, ele acabou, digamos assim, na época do Império Romano. Os judeus se dispersaram, ninguém mais pensou que os judeus iriam ter a sua própria terra. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles, então, foi dado pelos aliados, né, que venceram a guerra, esse pedaço de terra que era o Israel antigo, mas já tinha gente lá, que eram os palestinos. E hoje, então, você tem a continuação desse conflito. E eles meio que habitando mais ou menos os mesmos lugares que habitavam desde antes, né? Mas, enfim, tudo isso para dizer o quê? Tudo isso para dizer que Jesus ele veio para escolher vir para uma cidade, essa região chamada Galileia, que não era o centro de nada, né? Jesus era um homem que se deslocou muitas peregrinações, muitas migrações. Em primeiro lugar, pensa, Jesus ele deixou o céu para nascer como um bebê humano em uma manjedoura na Palestina. Mesmo antes do seu nascimento, ele foi levado de sua cidade natal, que é Nazaré, para a casa da sua família, da família dos seus pais, em Belém. Mais tarde, quando José, o pai terreno de Jesus, foi avisado do perigo iminente por causa desta loucura do grande rei Herodes de querer assassinar todas as crianças abaixo de 2 anos, porque supostamente havia nascido o novo rei dos judeus, então ele mandou matar as crianças e Jesus ele fugiu. Quer dizer, os pais levaram Jesus para o Egito. Então, já muito pequenininho, Jesus ele foi levado para o Egito, ficou ali pelo menos por 2 anos e mais algum tempo, e até então, depois dessa experiência, ele voltar para Israel e morar na Galileia, né? Durante o seu ministério público, ele caminhou principalmente no interior da Galileia. Ele viajou para Jerusalém com seus discípulos, né? Realmente. Mas ele era um homem que ele mesmo diz, né, em Mateus capítulo 8, versículo 20, que ele não tinha lugar para reclinar a sua cabeça, né? E Jesus veio a maior parte do tempo peregrinando, andando, servindo e ministrando para as pessoas na Galileia, né? A grande comissão, depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele deu a grande comissão para proclamar, para ir a todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, ele deu na Galileia. E nos Pentecostes, os discípulos de Jesus, eles eram identificados como galileus. Inclusive, na época de Jesus, mesmo as pessoas debochavam que pode vir alguma coisa boa da Galileia. Ele não era um centro religioso, não era um centro intelectual, econômico, político, e também ficava longe das antigas rotas importantes de viagem
e era frequentemente invadido por exércitos estrangeiros. Então, realmente, a Galileia não era nada em termos do mapa, né? Mas Jesus, ele tinha, ou essa região tinha uma cultura mais cosmopolita, interessantemente, porque tinha gente que vinha da Síria, porque fica no norte, então já está perto da fronteira com o Líbano, com a Síria, na época fenícia, né? O Líbano na época fenícia, Arábia, Grécia. Então, tinha gente de diferentes lugares ali, né? E os próprios judeus desprezavam os judeus da Galileia, porque achavam que eles também, além de tudo isso, também eram ignorantes em relação ao Torá, não tinha fervor religioso e tudo mais. Bem, no Antigo Testamento existem algumas referências à Galileia, mas ela é mencionada 66 vezes no Novo Testamento, né? Realmente, a gente não dá tanta importância para a Galileia como um lugar com significado teológico, mas, de fato, se a gente olhar do ponto de vista dessa questão de ser central, de ser periférico, de nós e eles, de marginalização, então, é interessante que Deus tenha escolhido a Galileia para que isso pudesse acontecer, né? Então, Jesus foi um migrante, ele viveu entre espaços, atravessou fronteiras de vários tipos, ele habitou, né? Falando também de uma forma até um pouco mais teológica, ele habitou entre a divindade e a humanidade na encarnação, assumindo essas duas realidades, né? Ele deixou a glória do céu para habitar entre nós, saiu do ventre de uma mulher jovem da Galileia para estar entre nós. Em João capítulo 1, versículo 14, né? Está escrito: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esta parte inicial de João realmente uma coisa maravilhosa, é uma literatura tremenda, a maneira como João ele expressa quem é Jesus, né? Quem é Jesus? Ele era o verbo, ele era Deus e fez carne e habitou entre nós. Paulo também, ele menciona esta questão quando ele fala em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 7, né? Diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, né? Quer dizer, aqui nós não estamos falando realmente de uma tentativa, não, Deus e era homem. Essa discussão até filosófica que é muito baseada na filosofia grega não faz sentido. Se você ler João, mesmo os escritos de Paulo, mas lê João, você realmente entende o que é esta lógica de Deus, de que é o ser, de que é o ser que é divino e humano, né? Que, num certo sentido, ela ultrapassa a compreensão humana e ultrapassa digamos, os paradigmas, né, da filosofia até. Bem, mas se a gente assim, for um pouco mais ao fundo, a gente, inclusive, em vez de pensar no divino e no humano, como é que essa coisa de divino e humano se mistura, é um jeito muito, de novo, baseado na filosofia grega. Não, ele é humano, mas é divino. Sabe, pensando na imigração, pense no seguinte: o Brasil é um país, nesse sentido, maravilhoso, porque o Brasil é um país da miscigenação, né? É um país dos mestiços, é um país dos caboclos, é um país onde existe muito mulato, existe gente que se misturou, né? Mesmo os asiáticos são um povo que demora para ser assimilado, mas vai ser assimilado, está sendo assimilado. Esse processo de assimilação justamente significa que você perder um pouco das suas características, né? Até de raça,
porque você vai se misturando, vai casando com pessoas de outras raças também. Aí você pensa assim, puxa vida, e algumas pessoas, alguns teólogos até caracterizam Jesus Cristo dessa forma, que, na verdade, Jesus, ele era um mestiço no sentido de ter as características humanas e divinas em si mesmo, né? E sendo Jesus assim, faz todo sentido, né? Ele era Deus e se fez homem. Por que Deus precisava se fazer homem? Por que ele precisava? Por que isso para cumprir o propósito de Deus? Justamente porque Deus queria habitar entre nós. Então, ele não queria ser um outro, não queria enxergar a gente como outro, vindo Deus para o mundo e enxergando o ser humano como outro. Não, Jesus Cristo veio para ser um de nós. Isso é tremendo, isso é tremendamente maravilhoso. Aquilo que Deus teve na sua concepção deste processo. E aí, a gente precisa entender isso, para a gente entender por quê. Como nós seremos igreja? Nós não estamos aqui neste mundo para ser nós, os cristãos, dizendo para os não cristãos o que eles precisam fazer. Nós estamos aqui como parte da humanidade. Nós somos humanos, nós somos parte da humanidade e compartilhamos as dores, as lutas, as dificuldades de todas as pessoas. E neste contexto, nós vamos compartilhar também a presença de Deus, que está em mim, está em todo mundo, está em você. Você não é cristão, não é para a igreja, mas a presença de Deus está na sua vida. Talvez você não tenha percebido isso, ou você não saiba exatamente como isso funciona, mas certamente a presença de Deus está na sua vida. E é assim, com esta perspectiva, que Jesus Cristo veio a este mundo e habitou entre nós. Existe um termo, assim, entre os teólogos muito interessante, que chama-se a esperança escatológica, né? É um termo, assim, longo, mas a esperança é a esperança. Escatológica significa no final dos tempos. Então, é a esperança do final dos tempos, né? E à medida que a gente muda do Antigo Testamento para o Novo Testamento, o tema da inclusão do estrangeiro é intensificada, com uma visão mais ampla. E aí entra uma história que é a história da adoração compartilhada diante de Deus. Eu quero, assim, particularmente, focar um pouco sobre isso, lendo uma passagem de João, capítulo 4, que é aquela passagem de João, de Jesus com a mulher samaritana. Eu já preguei sobre isso alguns meses atrás, mas hoje eu quero ler de novo essa parte, mas quero falar sobre uma outra coisa. É que Jesus, só para lembrar, então, no capítulo 4, Jesus estava ali, parou, então, numa cidade samaritana chamada Sicar, né? Versículo 5. Perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado de viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, pede água a mim, que eu sou mulher samaritana. Ele disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mas essa parte da história, essa parte é bem famosa, e esta parte mostra essa quebra de paradigma, ou essa quebra dessas barreiras, né? Jesus Cristo veio para quebrar as barreiras, não somente barreiras assim culturais de Jesus ou dos judeus com os samaritanos, também de gênero, porque os judeus homens não falavam com as mulheres, principalmente Jesus, que era um mestre, falar com uma mulher que era estrangeira, isso estava totalmente fora de cogitação, e isso Jesus Cristo fez. Então ele quebrou divisões de gênero, éticas, religiosas, e a mulher até ficou surpresa por isso, né? Justamente porque Jesus está quebrando todas essas barreiras que estavam ali. E, num certo sentido, Jesus era o visitante ali na Samaria, porque ele estava na Samaria, a mulher estava na terra dela, Jesus era visitante, mas Jesus Cristo, nesse ponto, ele não enxerga nem a nós, nem o outro, nem a mim e o outro. Ele realmente enxerga todos de uma forma assim, muito única e muito
unida, né? Na época, os samaritanos eram considerados inimigos de Israel, assim como os palestinos são considerados inimigos, e vice-versa. Mas para Jesus nada disso tinha importância. Sempre os judeus, para ir lá para a Galileia, eles davam uma volta pelo Rio Jordão, davam uma volta muito grande para poder chegar lá na Galileia de Jerusalém, sem passar ali pelo meio, que é Samaria, né? Mas Jesus não, ele foi pelo meio ali para poder, então, realizar a sua missão. Mas o que é interessante é o que vem depois. Olha só a passagem que vem depois, nesse texto de João. Ele diz assim, Jesus teve uma conversa, então, entre Jesus e a mulher samaritana, dos homens, dos maridos e tal, que eu já mencionei numa outra ocasião, mas a conversa que veio depois é interessante, olha só. Versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, disse Jesus para a mulher, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, esse negócio de adoração, ele veio no contexto em que Jesus ele se mostra para essa mulher que ele era o Messias, já para essa mulher. E aqui, que ele está concatenando, ele está unindo o fato de ser Messias com a vinda do reino de Deus e com o fato de que neste reino a adoração será unificada em espírito. E que o desejo de Deus é que todos aqueles que o adoram a Deus, independentemente de raça, povo e nação, o adorem em espírito e em verdade. Jesus está falando do presente, mas também do futuro, né? E daí eu quero, baseado nesta perspectiva de Jesus, de se apresentar como Messias e falando da adoração, eu quero pular já para Apocalipse, capítulo 7, que fala um trecho maravilhoso, né? Um trecho que diz assim, depois dessas coisas, né? O João estava tendo uma visão, vi eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E ali existiu, então, um louvor. Imagine que coisa maravilhosa é você ter milhões de pessoas cantando em diferentes línguas, mas todos com um único espírito de louvar a este Deus. Então, a imagem de Apocalipse é uma imagem absolutamente inclusiva. A exclusão, a barreira é quebrada. E a esperança, por isso que nós chamamos de esperança escatológica, porque nos finais dos tempos, mas a esperança que nós temos é que realmente a humanidade redimida estará unida diante de Deus. E tanto João, o Evangelho de João, quanto o Apocalipse, eles foram escritos pelo evangelista João. E é interessante a gente ver que essa imagem, existe uma ressonância nesta imagem, né, do Evangelho e de Apocalipse, né, mostrando então que os outros vão se tornar um. Jesus quebrando a barreira e trazendo samaritanos, trazendo estrangeiros, e também ali em Apocalipse, tendo a indicação de que não haverá barreiras, mas todas as línguas, povos e nações estarão juntos, louvando e glorificando a Deus. É o retrato do verdadeiro povo de Deus. Então, quando nós estamos aqui na cidade de São Paulo, dizendo que queremos ser uma igreja internacional, é mais do que simplesmente pessoas de diferentes partes do mundo, ou que falam outras línguas, que estão em São Paulo, possam se reunir, porque a gente acha importante que essas pessoas se sintam incluídas. Não é só isso, mas é muito mais do que isso. No fundo, é dizer, nós acreditamos que a Igreja de Jesus Cristo é uma igreja
que deve ser inclusiva, ela deve ultrapassar as barreiras. A mensagem que nós queremos dizer com tudo isso é que a verdadeira mensagem do Evangelho, ela atinge a todas as pessoas, porque Deus ama todas as pessoas. E Deus, ele está presente na vida de todas as pessoas, cristãos ou não cristãos. A coisa que nos cabe fazer é, junto de Deus, junto com Deus, sendo dirigido por Deus, ser um instrumento, né? Uma presença abençoadora. Eu gosto muito dessa palavra, presença abençoadora, na vida de outras pessoas, para que pessoas indistintamente de diferentes povos, nações possam adorar este Deus. Para que nesta comunidade de fé não exista nenhuma barreira, para que as pessoas que buscam a Deus possam encontrar junto conosco, experimentando da mesma forma a presença de Deus, assim como nós experimentamos. Então, que o Senhor, que Deus, que conhece os nossos corações, e Ele criou os céus e a terra, conhece todos vocês, possa dar também para você essa experiência da sua presença abençoadora, maravilhosa, nesses dias tão difíceis que nós estamos passando. Vamos orar. Vamos orar. Bondoso Senhor, muito obrigado, porque desde o Antigo Testamento, desde a verdade da criação do mundo e da humanidade, o Senhor já tinha em mente, Senhor, estar entre nós. E essa visão, por meio do povo de Israel e por meio de Jesus Cristo, de que o Senhor quebra e quer quebrar as barreiras que existem, as barreiras culturais, étnicas, língua, para estarmos realmente juntos como humanidade. Isso já existe desde há muito tempo, e nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, queremos ser uma igreja, ó Deus, que não somente proclama e expressa, mas também vive esta realidade. Queremos, Senhor Deus, te pedir que cada um que está aqui possa experimentar a tua presença neste dia, que possa saber que um Deus que desde os tempos remotos se preocupou com a humanidade, se preocupou com a viúva, se preocupou com o órfão, se preocupou com o estrangeiro, se preocupou com os marginalizados. Este Deus é o nosso Deus, é o Deus que está aqui conosco hoje, para também, ó Deus, alcançar a todas as pessoas que estão à tua busca. Ó Deus, queremos te pedir, então, que esta esperança do futuro possa trazer para nós, neste presente, Senhor Deus, uma nova maneira de viver. Que assim, Senhor Deus, seja com cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Este é o meu